Boa noite, pessoal! Então, eu sou a Larissa, psicóloga, especialista em saúde mental e gestão em psicologia escolar. Então, como comprometido, para quem participou do webinar sobre psicologia escolar, que eu ia começar a postar alguns vídeos todo domingo sobre dicas mais práticas, tanto na questão da área do escolar, quanto na área da clínica. Então, hoje começa essa série de vídeos, eu espero que vocês gostem, né? Não deixem de curtir o canal, de deixar os comentários também, para mim saber, né, o que mais vocês querem saber. Vocês também podem decidir qual é o tema, né, para o próximo domingo. Então, a gente vai construindo esse canal juntos. Então, o que eu queria passar para vocês? Essa semana teve um evento especial, né, que foi o Dia do Professor. Então, nada melhor do que começar, né, esses vídeos que eu planejei pro canal da Fênix, falar sobre esse dia, falar sobre esse tema. Então, para quem trabalha na área da educação, sabe que às vezes tentar, né, tocar alguns assuntos mais relacionado à formação e à capacitação de professores, às vezes parece uma coisa simples, mas não é. Né? Por que eu digo isso? Porque às vezes na educação a gente fica muito focado em questões, problemas, tanto da instituição de ensino, quanto de problemas relacionados aos alunos ou questões com as famílias. Né? Então, às vezes eu sempre friso isso, para quem me conhece, né? Sempre friso essa questão de que a gente tem que sair dessa dicotomia, né, família e alunos, e tentar deixar a coisa mais abrangente na nossa atuação. Né? Então, o que eu pensei para hoje? Né? Eu acho importante a gente pensar. Orientação profissional é uma coisa que a gente foca muito no ensino médio e que a gente faz com os alunos adolescentes, né? Que pode ser feito em outras no ensino fundamental 2, né? Ou no ensino médio mesmo. Mas a maioria das escolas faz um trabalho mais focado no ensino médio mesmo. Mas, o que eu pensei? Que às vezes a gente trabalha tanto as habilidades socioemocionais dos alunos, a questão de educação para carreira, autoconhecimento, né, trabalhar processos de decisão. E às vezes fico me pensando assim, por que a gente não fala isso também na capacitação dos professores? Por que a gente dá ferramentas para os alunos, pensando que os espaços de ensino, eles são para preparar esse aluno para a vida, né? Então, falando principalmente das escolas, preparar para gerenciar para a vida, né? Então, questão até gestão, aí algumas escolas também trabalham questão de gestão financeira, né? Então, preparar, né, para que um dia ele possa assumir responsabilidades como um adulto. Então, por que a gente não se preocupa também com essa parte de desenvolvimento pessoal, emocional, social do nosso corpo docente? Né? Às vezes eu me pego pensando nisso. Então, eu fico pensando assim, o que a gente poderia pensar, adaptar desses processos de carreira, né? Falo carreira, mas entendo como orientação profissional, porque às vezes eu falo no outro termo, porque eu trabalho também nas duas pontas, com adultos e adolescentes. Então, orientação profissional, tá? Pra ninguém ficar confuso aí. Por que a gente não pode adaptar algumas atividades que a gente pensa, que a gente elabora, constrói todo um projeto para os alunos, não adapta algo para os professores, né? Em que espaço que eles vão ter essa oportunidade de dessas instituições investirem neles, né? Para que eles possam passar também por um processo de autoconhecimento, né? E será que pode ser feito isso? Será que, né, seria aceito nas escolas essa proposta? Às vezes fica na dúvida, né? Mas, por exemplo, para hoje eu fico pensando em duas dinâmicas que poderiam ser trabalhadas. Vamos pensar uns 10, 20 minutos em dia de conselho de classe. Claro que em dia de conselho de classe é tenso para muito, dependendo da turma e dependendo da etapa, né, da
educação básica é mais tenso, são muitas turmas, às vezes tem que ir numa correria ali para poder falar sobre cada aluno, mas quem sabe esse tempo também poderia ser aproveitado de outra maneira, né, tentando otimizar esse tempo tanto para esse espaço para os alunos, quanto um tempinho também para os professores, né, para esse momento de eles ter esse cuidado, esse carinho, da gente investir também na pessoa deles, né, não só como alguém que ensina, mas alguém como pessoa, como profissional, o que ele almeja, quais as expectativas dele, quais as dificuldades que ele está encontrando com a turma, né, não só em apresentar resultados, apresentar planilha, apresentar notas, provas, correções. Então, uma delas que eu queria comentar com vocês é a dinâmica do espelho, ou técnica do espelho, né? Se vocês forem pesquisar aí, vocês vão ver algumas diferenças nos nomes. Como é que funciona isso? A gente podia sentar eles em círculo, pegar uma caixa, e dentro dessa caixa pode ter um espelho, que é bem fácil, é um recurso bem acessível, pode ser que vocês já tenham em casa. Um espelho assim, ou, né, esse aqui é um pouquinho mais elaborado, assim, né, colocar dentro de uma caixa, né, e deixar alguns aleatórios, assim. Algumas caixas vai ter personagens mais famosos e outras, né, de forma aleatória, vai ter o nosso espelho aqui. Seja ele no formato que for, né, que vocês vão poder adaptar aí, que é um recurso fácil de achar. Para que isso? Pensando que eles possam meio que um quebra-gelo, assim, para ser uma coisa mais descontraída, para não ser algo assim, tá, fala sobre ti, né? Tipo, meio, né, de uma forma não muito sutil para começar um projeto desse. Então, pedir para alguns falarem, assim, como uma curiosidade, qual é o personagem secreto que tem dentro da caixa deles, né? E aqueles professores, né, não, que tiverem um espelho na sua caixa, tentar falar sobre si, né? Tentar falar características sobre si, para que os outros professores possam aí tentar, né, identificar de quem eles estão falando, assim como os outros personagens secretos, falar sobre eles também. Então, talvez isso seja o início de um projeto, assim, para pensar uma série de tarefas, né? Mas o início de um projeto, coisas mais simples, né? Para ir aumentando o nível de dificuldade, mas sempre pensando em alguma coisa de humor, porque às vezes, né, essas reuniões de professores são muito tensas, né? Muita cobrança de resultados em cima deles. Então, foi o que eu pensei para passar para vocês, é essa, né? Alguma coisa mais leve, mais contraída, pegar aí uns personagens, por exemplo, sei lá, Super Mario, o Darth Vader, sei lá, alguns personagens assim super clássicos do cinema, né? Alguma coisa que tem a ver também pode ser linkada com a etapa da educação básica que eles lecionam. Então, pegar no universo da educação infantil, então tem milhares de opções aí para colocar para os professores, né? Mas desde Ben 10, Peppa Pig, né? Tem várias opções aí que a gente pode usar. Para outra questão, né? Que eu fiquei pensando aqui de sugestão, trabalhar também a técnica de confiança, né? De pensar assim, mais trabalhar né? Como é que eles se veem, né? Toda essa questão assim, adaptando a todo o fundamento de um projeto de orientação profissional, que não, como eu estava comentando no início, mas pensando também não só numa questão de autoconhecimento, mas na questão individual, mas a sua relação com o seu grupo, com a sua equipe. Então, trabalhar uma técnica de confiança. Então, o que poderia ser pensado? Várias coisas podem ser adaptadas aí, mas o que pode ser pensado é a técnica que pedir para eles ficarem em duplas,
duplas ou trios, dependendo do número de professores aí que a gente tá falando, pedir para um deles vai ficar vendado, né? Então, de novo, pode ser com faixa, pode ser com realmente com uma tira. Aí vocês podem, né? Tem que ter criatividade nessa hora, né? Não precisa ser uma coisa exata, se não tiver aquilo, não pode fazer a técnica. Então, duplas, um vai estar vendado e o outro vai guiar esse outro professor, né? Então, o que a gente pode fazer dentro de uma sala? Botar vários obstáculos, então pegar aí alguns materiais da educação física, né, se for permitido, bambolês, bolas, botar cadeiras como obstáculos. Então, assim, de novo, pensando em alguma coisa que leve mais pro humor, que a gente possa discutir com eles depois, como é que eles se sentiram fazendo isso, como é que foi ficar vendado, porque a ideia também é que tenha essa dupla, um fique vendado, faça o percurso com os obstáculos e quando terminar a questão da trajetória final ali dos obstáculos, essa pessoa vai tirar a venda e vai colocar a venda na sua dupla. Então, os dois vão passar pela mesma experiência, né? O que vocês podem fazer é que cada um, né, da dupla seja vendado, ou quando termina o trajeto, pedir para que as duplas troquem as duplas ou trios, né? Mas isso fica a critério de vocês, né? Se vocês já vai ficar muito confuso, que eles também vão ficar, né? Vão começar a rir, aí vão começar a dispersar e não vão mais querer entender querer, né, fazer a tarefa. Então vocês podem deixar mais simples possível, que é uma dupla, nem cada um vai fazer um trajeto e vai ter a experiência de ficar vendado e o outro que ser guiado por outra pessoa. Tá bom? Então, essas são as duas técnicas que eu pensei para vocês para poder, né, abrir aí nosso canal de comunicação aqui no YouTube. E para quem não segue o canal, siga, né, dê o seu like, curta, comente, que eu posso demorar um pouquinho para responder, mas eu vou responder todo mundo, ok? Por hoje, gente, boa noite, bom feriado para vocês, para quem é do Rio de Janeiro. Eu tô morando no Rio de Janeiro aqui, mesmo vocês estão vendo pelo meu sotaque, eu não sou daqui do Rio de Janeiro, sou de Porto Alegre, mas, né, para quem é aqui do Rio de Janeiro, bom feriado, para quem não é, uma ótima semana para vocês, tá bom? Beijo, gente. Até o próximo domingo, tá bom?